e a amante do meu marido que morreu a caminho do nosso casamento. Ela estava indo lá pra pedir pra ele não se casar. Alguns meses atrás, eu descobri que meu marido estava me traindo. E quando eu descobri a traição dele, sem pensar duas vezes, eu me separei dele. E como o apartamento é meu, eu mandei ele embora de casa e ele foi. E quando ele foi embora, ele foi morar com essa amante dele. E ele ficou morando com ela por 4 meses. E assim, quando ele foi morar com ela, eu super deixei, não fui atrás. Eu nunca fui atrás dele, nunca mandei mensagem, nunca fiz nada. Eu realmente fiquei vivendo a minha vida. Só que depois desses 4 meses, ele começou a vir atrás de mim de novo. Vir atrás, mandar mensagem, falando que tinha se arrependido, que ele me ama muito, que ele sente muita falta minha e que ele faria qualquer coisa pra voltar comigo. E ele ficou insistindo por um bom tempo. Até que um certo dia, conversando com ele, eu falei pra ele, tá, eu aceito voltar com você com uma condição. Por quê? Nós ficamos casados assim, né, juntos por 3 anos. E eu sempre tive vontade de casar, pelo menos no civil, casar certinho, sabe? E eu falei pra ele, eu volto com uma condição. Se você aceitar casar, porque quando eu falava de casamento no passado, gente, ele fugia, ele corria, não dava pra conversar com ele sobre isso. E ali eu falei pra ele, eu volto, mas eu volto com essa condição, que você aceite casar no papel, pelo menos no civil, e que, obviamente, você esqueça sua ex pra sempre. E ele aceitou a condição. Ele falou, não, tá bom, eu super aceito, só quero você de volta. Tá, terminou com ela e voltou comigo, voltou a morar comigo. Só que quando ele terminou com ela não aceitou nada bem, porque segundo ela, na época, ela falou que eles estavam bem. Não brigava, não acontecia nada, eles estavam realmente vivendo uma vida de boa. E foi do nada que ele foi embora. Então, por isso que ela não conseguia aceitar. Ela falava, eu não consigo aceitar, porque a gente tava bem. Eu preciso entender o que aconteceu. E ela fez um inferno na nossa vida. Ela ia no meu apartamento pra falar com ele. Ela ficava o dia inteiro plantada na frente do trabalho dele pra tentar falar com ele. Até no meu trabalho, ela ia pra pedir pra mim falar com ele, pra ele falar com ela. Foi um inferno, foi um tormento, de verdade. Só que assim, ele não falava com ela. Ele não, nesse momento, nesse tempo todo que ela ia atrás dele, ele não falava com ela. Ela não conseguiu falar com ele. Beleza, marcamos a data do nosso casamento, porque assim que ele voltou a gente já marcou. Passou os dias até que chegou o dia do nosso casamento. Tá, estamos todos lá no casamento, pronto pra casar. E detalhe, quando ela descobriu o casamento também, aí que ela fez mais inferno ainda, porque ela não conseguia aceitar. Estávamos lá todos nos casamentos, prontos já ali pra casar, até que começou o nosso casamento. Quando começou, a minha melhor amiga, que era a minha madrinha, ela me chamou de canto e ela falou assim, amiga, eu tenho uma coisa pra te falar. Ela falou, eu acabei de ficar sabendo, eu acabei de receber uma mensagem que a ex dele tá vindo aqui pra armar barraco e pra fazer ele não se casar, pra pedir pra ele não se casar. E na hora eu já comecei a ficar nervosa. Como a minha mãe e o meu padrasto, eles estavam ali presentes, eles estavam mais assim perto da porta, já chamei minha mãe, falei pra ela o que tava acontecendo e falei pra ela, se ela aparecer, não deixa. Só que até então eu não tinha contado nada pro meu namorado, pro meu marido. Falei pra minha mãe, não deixa, se ela aparecer, leva ela lá pra fora, não deixa ela armar barraco. Tá, começamos o casamento. Quando começamos o casamento, o celular do meu marido, porque ele não tinha desligado, começou a tocar sem parar. A ligação parava, começava, parava, começava, parava, começava. Nisso ele pediu licença pra ele poder ver, porque até eu tava já preocupada. Só que até então eu imaginava que fosse algo assim, mas não na dimensão que foi. Quando ele atendeu, ele recebeu a notícia de que a ex dele tinha acabado de sofrer um acidente e ela faleceu na hora, de moto. A caminho do casamento, na pista, eu acho que ela tava com pressa, não sei, pra chegar rápido, ela entrou na frente de um caminhão. O caminhão não conseguiu frear e acabou passando por cima dela. Gente, ele esmagou a cabeça dela. Ele esmagou a cabeça dela. Na hora, ele pediu licença, pediu desculpa pra mim, ele falou, mas eu tenho que ir lá. Aconteceu isso e isso com a fulana, eu tenho que ir lá. Tá, falei, tá, né? Fazer o quê? É morte, né? Vai, beleza. A gente tinha um prazo ali pra poder remarcar o casamento, pedimos desculpa e ele foi. Beleza, ele foi, eu também fui embora. E assim, ele ficou com ela o tempo todo. Ele foi no local do acidente, ele foi pro velório, ele foi pro enterro. Eu respeitei o luto dele e eu deixei ele ir. Eu não fui, obviamente que eu não fui, até porque nada a ver eu estar lá no velório dela. Mas eu deixei ele ir, eu deixei ele viver esse luto dele. Tá. Passou uma semana, eu falei pra ele, viu, a gente tem data pra poder remarcar o nosso casamento, a gente tem que ir lá pra remarcar com urgência. Quando eu falei, sabe o que ele falou pra mim? Ah, nem tô com cabeça pra casamento agora, deixa, mais pra frente a gente vê isso. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Não. Eu falei pra ele, não, combinado. Ele falou, lógico que foi o combinado, eu não cumpri o combinado, eu não ia casar. Só que agora eu não tô com cabeça. E realmente, gente, ele tá sofrendo tanto por ela. Ele tá sofrendo tanto por ela, ou seja, eu fiquei sem casamento. E agora tem que ver o meu marido chorando por outra todo santo dia, porque ele chora por tudo quanto é canto, tá? Ele tá tomando banho, ele chora. Se ele estiver lá fora sentado fumando, ele chora. Ele não para de chorar. Ou seja, fiquei sem casamento e ainda tenho que ver meu marido sofrendo por outra. É demais. Fala se não é demais. Agora fala pra mim. Insisto ou abro mão e vou viver minha vida também, deixo ele com o luto dele. Eu gosto muito dele, demais, não vou mentir. Só que, pô, tem coisa que de verdade não faz sentido pra mim. Por que isso foi acontecer junto comigo? Sei lá, às vezes acho que é um sinal aí pra eu largar dele, viver minha vida, enfim. O que vocês acham? Vocês acham que isso é um sinal? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Fala pra mim, qual a chance
disso acontecer. E o pior é que aconteceu e aconteceu comigo. O dia que meu marido foi pro baile funk, eu fui pro pagode e no final aconteceu uma coisa super inusitada. Escuta só, eu sou casada faz 5 anos e desde o início, desde quando a gente se conheceu, eu sempre gostei mais de pagode e meu marido sempre gostou de baile funk, ele sempre gostou de funk. E assim, ele ia comigo nos pagodes, eu ia com ele nos bailes, só que eu nunca gostei, mesmo ele não gostando, ele ia comigo também. Só que no meu caso, eu detestava funk, tipo assim, eu ia realmente obrigada mesmo, porque eu não gostava. Até que um dia, conversando com meu marido, eu propus uma ideia pra ele. Eu falei, o que você acha de você ir, né, pro baile? Quando tiver baile, você vai com seus amigos. E quando tiver pagode, eu vou com as minhas amigas. Até porque eu sempre confiei muito no meu marido. Então, assim, pra mim, tava tranquilo. Só que o meu marido, ele sempre foi muito ciumento. E ele não concordou. De início, ele falou que isso não ia dar certo. Beleza, nunca mais falei nisso. Até que uns dias, tipo, dias depois, os amigos dele foi chamar ele pra ir num baile que ia ter na cidade vizinha. Só que ele veio falar pra mim que ia ter baile e tal, só que eu falei pra ele que eu não queria ir. Falei, eu não quero ir, eu não gosto mesmo. Falei pra ele, não me sinto bem, eu volto pra casa com dor de cabeça, não dá. Funk pra mim não dá. E ali eu falei pra ele, vai com seus amigos, faz o que eu falei, pode ir, tá tranquilo. Eu falei pra ele, eu vou ficar de boa, só que fique ciente que depois eu também vou no pagode com as minhas amigas. Beleza, ele ficou meio assim, mas como ele queria ir pro baile com os amigos dele, ele aceitou e foi. Beleza, ele foi, depois eu fui pro pagode também, num outro dia com as minhas amigas, ele ficou de boa. E aí a gente conversou e a gente combinou que a gente faria assim, que tava tudo bem. Eu ia pro pagode às vezes com as minhas amigas e ele ia pro baile funk com os amigos dele. Tá bom, tava tudo indo bem, tava tudo ok, até o momento tudo certo, nosso acordo tava super assim, fluindo perfeitamente. Até que uma vez, esses tempos atrás, eu fui pro pagode com as minhas amigas e lá no pagode um rapaz chegou em mim. E assim, gente, pense num homem bonito. Bonito, 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 bonito. Do jeito que eu queria mesmo, sabe? Que ele é muito meu número, muito meu número. Ele chegou, começamos a conversar, tals. E nisso ele me pediu um beijo. Quando ele me pediu um beijo, eu falei pra ele assim, tá, eu te dou um beijo. Só que tem que ser escondido. Ele nem perguntou por quê. Ele falou, vamos lá no meu carro. Beleza, fomos pro carro dele, ficamos. E não só ficamos, como a gente foi pros finalmente. Quando a gente terminou, que eu acho que é quando a gente goza, que passa tudo aquilo, né? Passa o álcool, passa o tesão, passa tudo. Eu vi o que eu tinha feito. E ali eu pensei comigo, poxa, por que eu fiz isso? Porque quando a gente combinou que a gente faria isso, um combinado foi que não poderia ter traição. Quando a gente combinou, que a gente aceitou que cada um sairia pro seu canto, o combinado era que não teria traição. Ou seja, eu tinha acabado de trair ele. Fiquei super mal, fui embora pra casa mal, mas assim, triste, 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 triste mesmo. E nesse dia que eu fui pro pagode, meu marido foi pro baile também. Beleza, cheguei em casa triste, chateada porque tinha feito aquilo. Enfim, dias se passaram até que um dia eu senti de mexer no celular do meu marido, porque eu pensei comigo, se eu que sou eu fiz, será que ele não vai fazer? Pô, ele é homem, ainda mais em baile funk. Fui mexer no celular dele pra ver se eu encontrava alguma coisa. Beleza, mexi no WhatsApp, mexi em vários lugares. Quando eu entrei no Insta, tinha lá uma conversa dele com uma outra mulher. Entrei na conversa e tava lá que eles tinham ficado, que ela tinha gostado muito, que não sei o quê, que não sei o quê. E assim, gente, eu tenho quase certeza absoluta que ele esqueceu de apagar a conversa, porque na conversa, inclusive no final da conversa, a amante, a outra, ela fala assim, não esquece de apagar as mensagens, hein? Ela fala pra ele. Então, ou seja, ele já conversava e ele apagava. Provavelmente dessa vez ele esqueceu, porque ele sempre foi desligado. Tá. Eu já tava daquele jeito, né? Entrei no perfil pra ver. Quando eu entrei no perfil pra ver, vocês não vão acreditar. A mulher que ele ficou é mulher do cara que eu fiquei no pagode. Vocês acreditam? Pois bem, pode acreditar. Beleza, na hora já fiquei daquele jeito, né? Como a gente não tinha trocado números no pagode, mas eu sabia qual era o Insta dele, fui e chamei ele pelo Insta de um fake que eu tenho. Mandei mensagem pra ele, falei que era eu, falei pra ele, eu preciso conversar com você com urgência, me responda aqui. Rapidamente ele já me respondeu, e ali eu comecei a mandar todos os prints pra ele. Eu falei, olha isso daí, a sua mulher, vocês têm relacionamento aberto? Ele falou, não. Em momento algum a gente não tem relacionamento aberto. E na hora eu vi que ele ficou muito bravo, ele ficou tipo bravo. Não, porque eu vou falar com ela. Eu falei, não fala, pelo amor de Deus, porque se você falar com ela, de alguma forma eles vão descobrir que a gente também ficou.
de alguma forma eles vão descobrir que a gente teve ali uma relação e que a gente também traiu eles. Então fica quieto na sua, não conta nada pra ninguém e vida que segue. Pelo menos eles nunca vão descobrir da gente e a gente também finge que a gente não descobriu nada deles. E ele ficou bravo, ele falou, não, eu posso até não falar nada, mas eu vou separar. Eu falei, aí já é um problema seu, é você com ela. Nisso ele falou assim, bom, então já que a gente descobriu isso, a gente pode ficar de novo, né? O que você acha da gente se encontrar? E ali eu falei, na hora da raiva, eu falei pra ele que, eu falei, se a gente se encontrar nos pagodes, a gente fica assim. Só que depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a pensar bem. Eu fiquei com tanta raiva, gente. Por que eu fiz isso? Por que ele fez aquilo? E o pior é que a ideia partiu de mim, né? Mas eu decidi não ir mais pro pagode. Eu decidi não sair mais sozinha e fui conversar com meu marido. Quando eu fui conversar com ele, eu falei, posso conversar com você? Nisso ele já ficou, tipo, meio que nervoso. Deu pra ver o porquê que ele tava nervoso. E ali eu falei pra ele assim, eu não quero mais fazer o que a gente tá fazendo. Quando eu falei isso, ele falou, por quê? Todo assustado, sabe? Já se entregando, já praticamente se entregando. Sorte dele que eu também tinha feito errado, porque, eu não sei não, acho que eu tinha matado ele. Mas por quê? Eu falei, não, é porque eu não acho interessante, eu acho que não é mais legal a gente ficar fazendo isso. A gente é um casal e a gente se gosta muito, a gente se ama, então eu acho que a gente tem que procurar lugares que cabem nós dois, onde a gente gosta, tal. Ele falou, não, amor, tudo bem. Ele aceitou na hora, ele falou, por mim, tudo bem. Ele falou, isso partiu de você, mas por mim, tudo bem. E desde então ele parou de sair sozinho pra baile e eu parei de ir sozinha pra pagode. E a gente tá junto aí, a gente só sai, tipo, rolê de casal mesmo, a gente só sai junto, só pra lugares que os dois gostam. A gente não frequenta lugar que só um gosta, não, a gente sempre frequenta lugar que os dois gostam. E tamo aí, tamo firme, não tá fácil, porque toda vez que a gente vai ter relação, eu fico pensando, sabe? Eu fico imaginando como que ele fez com ela, se ele ficou com ela, como que foi, como que não foi. Enfim, é horrível porque eu acho que o pior de você descobrir uma traição é você não poder falar porque você também fez igual. Mas é foda, tá? É foda. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!